Então, na aula de hoje a gente vai resolver esse exercício aí, questão 9 e questão 10 da sessão Enem. E depois da aula eu vou abrir para dúvidas, se vocês tiveram questões de propósitos, de aprendizagem, enfim, as questões que vocês tiveram mais dúvidas aí, já que muita gente não respondeu o formulário, né, de lá das questões, e então fica difícil saber quais foram as dúvidas. Questão 9 fala assim: o Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído de 7 peças, 5 triângulos retângulos e isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas as 7 peças, é possível apresentar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas na figura 2 e 3. Então, olha só, gente. Ele mostra as formas que o Tangram assume e ele fala assim: se o lado AB do hexágono, mostrado na figura 2, mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a... Vocês reparem só que esse segmento aqui que ele fala, o lado AB, que vale 2, e ele está querendo saber a área disso aqui. Mas se eu pegar o lado AB, que vale 2, isso aqui, essa medida é a mesma medida de onde? É a mesma medida disso aqui, ó. Esse quadrado e isso aqui. Ou seja, essa medida AB é a mesma medida metade da diagonal. Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso relacionar a área desse quadrado, ó, a área desse quadrado aqui não é igual à área dessa figura que é igual à área dessa figura? Por quê? Porque elas são as mesmas peças, né? Então, a área dos três é a mesma. Então, se eu calcular a área desse quadrado, eu calculo a área da figura 3. E é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular a área do quadrado. Então, eu já vejo aqui que a gente está na frente C, capítulo 3, tá bom? A gente está frente C, capítulo 3. Tá focando aí, né? Página 74, questão 9. Seção Enem. Tá bom? Então, ó, eu tenho um quadrado. Eu quero calcular a área desse quadrado. Só que eu não tenho a medida do lado. Eu tenho essa medida aqui. Vamos colocar, eu tenho essa medida aqui, que é 4. Então, 4 é a diagonal. Diagonal de um quadrado, eu sei que é L raiz de 2. Então, ó, diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, 4 é igual a L raiz de 2. A área de um quadrado, eu sei que é L ao quadrado. O que eu posso fazer? Posso passar o raiz de 2 dividindo. Vai ficar 4 dividido por raiz de 2 é igual a L. Se o que eu estou procurando é igual a L ao quadrado, então se eu fizer aqui L ao quadrado, eu tenho que levar ao quadrado aqui. Então L ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 16 dividido por 8, ou 16 dividido por 2, 8. Então, a área dessa figura aí que eu quero é 8. Deixa eu ajustar aqui. Gente, só ajustar a câmera aqui rapidinho. Tá desfocando na minha mão.
Beleza. Aí, gente, olha só. Então, se D, que é a diagonal, é 4, e a diagonal é calculado como L raiz de 2, então eu tenho aqui, ó, 4 é igual a L raiz de 2, o L raiz de 2 passa dividindo, vou ter, se eu quero L ao quadrado, que é A, faço L ao quadrado aqui, 4 ao quadrado, 16, raiz de 2 ao quadrado, 8. Então, achei minha resposta, 8. Por quê? Porque a imagem desse quadrado é igual à imagem da casinha. Beleza? A imagem do quadrado é igual à imagem da casinha. Aí, a gente vai lá nas nossas alternativas e vê aí que nossa alternativa correta é a letra B, certo? Aí, vamos para a questão 10. A questão 10, ela fala o seguinte. Ela fala assim: uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de lado, conforme a figura 1. Para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas. Ele fala agora a respeito. A sobra de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas dessa empresa são doadas, respectivamente, para as entidades 1, 2 e 3. Para efetuar a reciclagem do material. A partir dessas informações, pode-se concluir que, alternativa A entidade 1 recebe mais material do que a entidade 2. A entidade 1 recebe metade do material da entidade 3 e a entidade 2 recebe o dobro do material que a entidade 3. As entidades 1 e 2 recebem juntas menos material do que a entidade 3 e letra E, as três entidades recebem iguais quantidades de material. Então, para resolver essa questão, a gente precisa pensar no seguinte. Eu tenho aqui, ó, o que vai ser doado vai ser a sobra, certo? Então, eu teria que calcular a área desse círculo, calcular a área desses 4 círculos e calcular a área desses 16 círculos. Para ver se essa área foi igual. Se essas áreas forem iguais, a quantidade de material que vai sobrar vai ser igual. Correto? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, quadrado de 2 metros. Olha só, questão 10. Questão 10. Então, eu vejo que se o quadrado tem lado 2, se eu tiver uma única circunferência, o raio dessa circunferência vai ser o raio igual a 1. Com quantas circunferências? Com uma circunferência. Com um círculo, certo? Se eu tenho aqui 4, agora o raio dessa circunferência vai passar a ser meio. Por quê? Ó? Vai ser metade disso aqui. Certo? Se isso tudo vale 2, isso vale 1, isso vale 1, então o raio é meio. E eu tenho agora 4 circunferências. Se for dividido em 16, cada um aqui vale meio. Então, cada raio vai valer quanto? 1/4. Só que eu tenho 16 circunferências. Como é que a gente calcula a área? Né? A gente viu que a área a gente calcula πr². Então, a área que eu vou ter vai ser n vezes πr², porque vai ser dependendo da quantidade de círculos. Aqui eu vou ter 1 ao quadrado
né? Vai dar 1 vezes π, que dá π vezes 1, dá 1. Então, a área do 1, a área do grande é π. A área desse aqui vai ser quanto? Vai ser π vezes r quadrado. R é meio. Meio ao quadrado. Só que eu tenho quantos círculos? 4. Meio ao quadrado dá 4. 4 vezes 4. Então, a área 1 aqui é π também. E essa área aqui? Essa área 3 vai ser π vezes r quadrado, vezes o número de círculos que a gente tem, que seria 16. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar... Esse aqui simplifica com esse, então a área 3 é π também. Então, a área 1 é π, a área 2 π e a área 3 π. Logo, as três áreas, elas são o quê? Elas são exatamente iguais. Se essas áreas elas são iguais, então todas as entidades vão receber a mesma quantidade de material. Se todas as entidades recebem a mesma quantidade de material, então a gente tem a alternativa E. É engraçado que quando a gente olha para esse tipo de questão, a gente já fala logo, que vai receber menos material, ou seja, que vai ter menos sobra, é essa da pequena aqui, porque é o tamanho do espacinho, né? Aí de cara, você fala lá que essa aqui é que recebe menos material. Mas, se a gente for realmente calcular as áreas, você vê que essa área aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, essa setinha, ela é proporcional à quantidade de áreas que sobra aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho vários círculozinhos. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Agora eu vou abrir vamos abrir o chat aí para a gente ver as dúvidas que vocês têm. A gente estudou nesse capítulo áreas. Nessas áreas, a gente tem diversos tipos aí para a gente calcular, diversas fórmulas, né? E a primeira que a gente estuda é a área do retângulo. O retângulo é quando a gente tem ângulos retos. Lembrando que um quadrado é um retângulo. A área do retângulo a gente nunca pode esquecer que vai ser esse cara aqui, que eu vou chamar de A, vezes esse cara aqui, que eu vou chamar de B. Então, a área dele é A vezes B. Depois, a gente viu paralelogramos. Os paralelogramos são figuras que a gente tem dois lados paralelos entre si, só que eles não estão com ângulo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo ele é igual a esse ângulo e esse ângulo ele é igual a esse ângulo. Como é que eu faço para calcular essa área? Eu vou calcular a área pegando essa medida aqui e multiplicando pela altura. Então, lembrando, esse lado é o lado B, a altura é quando forma um ângulo de 90 graus. Multiplicando pela altura. Então, a área vai ser A vezes H. Lembrando que H ele pode ser obtido através de relações trigonométricas, né? Porque se eu fizer aqui, ó, se eu traçar aqui, aqui também é H. Se eu tenho o valor desse ângulo, eu posso calcular o seno desse ângulo com relação ao lado B e posso achar. Então, a partir dessa mesma expressão aqui, eu acho que H, vou fazer de outra cor para a gente lembrar, H, se ele não der no exercício, H ele pode ser considerado como B vezes o seno do ângulo que eu vou chamar aqui alfa. B vezes o seno de alfa. Por quê? É a relação trigonométrica que a gente tem aí. Então, essa área aqui, ela pode ser determinada também assim, ó. Então, essa área
pode ser determinada como A vezes B vezes o seno de alfa. Por quê? A gente tem que levar em conta a interpretação da questão, gente. É muito importante que a gente saiba o conceito básico, como calcular a área, e a partir do conceito básico a gente vai evoluindo. Essa fórmula é importante, essa fórmula é importante, e essa fórmula aqui que a gente chega. Depois disso, a gente tem o paralelogramo, não, o losango, né? O losango é uma figura assim. Vou colocar um pouquinho errado aqui. Então, a imagem que esses dois pontos estejam alinhados, tá bom? Para ser um losango, esse lado tem que ser igual a esse. Esse lado tem que ser igual a esse. Então, a gente tem aqui ângulos de 90 graus. Para calcular essa área, a gente tem a chamada diagonal maior. Diagonal maior. Que eu vou chamar de Dzão. E temos a diagonal menor. E mais uma vez, se eu tiver informações sobre esses ângulos, eu consigo determinar quem vai ser a diagonal maior e quem vai ser a diagonal menor, né? Então, essa área vai ser dada pelo produto das duas diagonais. Porque, ó, tenho base vezes altura. Tem que lembrar ainda, ó, se esse triângulo é igual a esse triângulo, então se eu fizer essa diagonal aqui vezes essa diagonal, eu tenho aqui a divisão por 2, por quê? Porque esse lado aqui é igual a esse, logo aqui vai formar um triângulo de D dividido por 2 vezes D. Então, ó, se eu fizer esse triângulo, ele vai formar metade desse triângulo, vai sobrar um espaço aqui dentro. Por isso eu tenho essa expressão. Né? A gente fez a demonstração nas aulas anteriores, aí a gente só precisa relembrar, fazer os conceitos de revisão. Então, eu acredito que a gente quase encerrou os quadriláteros, porque a gente ainda tem aqui o trapézio. A gente tem vários tipos de trapézio. A gente tem trapézios retos, retângulos, retos, isósceles. A gente mostrou isso nas aulas passadas. Quem tiver dúvida, volta lá. Então, a gente tem aqui a base maior, temos aqui a base menor e a altura que vai ser determinada por essa distância entre as bases. Lembrando que num trapézio as bases sempre são paralelas, viu, gente? Teve gente que acabou vacilando aí no exercício porque esqueceu desse conceito de que no trapézio as bases são paralelas. Então você tem base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque você está fazendo uma média entre essas alturas. É como se pegasse esse triângulo aqui, ó, e colocasse ele aqui. Por isso que você tem essa divisão aí por 2. Então, aí a gente entra nos... Vamos falar sobre a área de quadriláteros e vamos colocar aqui do lado da área das circunferências, né? Só lembrando das interpretações. Se eu tiver uma circunferência
assim. Então, para calcular a área dela, né, vai ser a forma que eu uso para calcular a área de circunferência normal. Então, a área da circunferência vai ser πr². Até demonstrei para vocês na última aula como chega nesse πr², né? A explicação para isso. Eu tenho também a área de um setor. O que seria a área do setor? A gente tem um centro aqui e eu faço isso aqui. Quero a área disso aqui. Marcar a área que eu quero, tá bom? Para ficar mais simples. Quando eu tenho a área de um setor, vai depender desse ângulo aqui. Ou seja, eu quero a área desse setor aqui de A até B. Então, a área, se a área da circunferência toda é πr², então vou colocar aqui, πr². Vai depender desse ângulo. Porque a circunferência tem 360 graus. Esse ângulo aqui tem alfa. Ou seja, é uma fração, é uma porcentagem da circunferência toda. Ah, se for 90, então vai ficar 90 vezes 300, dividido por 360, dá 1/4. 1/4, ou seja, 1/4 da área do círculo. Certo? Se for 120, 120 dividido por 360 dá 1/3, ou seja, 1/3 da área do círculo. Essa interpretação a gente precisa ter para fazer mais rápido as questões. A gente tem a área tentar fazer aqui, da coroa e a área da coroa é essa área aqui, ó. Como é que eu calculo a área da coroa? A área da coroa vai ser calculada pela área de fora, ou seja, π em evidência seria πr², menos o r², ou seja, ó, πr² menos πr². Por quê? É a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Isso eu posso colocar o π em evidência, ó, vai ficar π em evidência que multiplica r² menos r². Então essa é a minha expressão para a área. Então, ó, circulados importantes já. Espero que vocês estejam anotando aí esse resumo, gente, porque vocês tendo isso e tudo em uma mesma folha facilita demais na hora de resolver. Olha só. Por último, a área da circunferência, eu tenho aqui, quando eu tenho esse setor, e eu quero calcular só a área do segmento. O que é a área do segmento? É essa área aqui, ó. Essa área do segmento vai ser a área do setor, que é isso, menos a área desse triângulo. A área desse triângulo, eu vou mostrar como é que a gente chega em áreas de triângulos novamente, mas a gente vai ver aqui, ó, a área vai ser essa área do setor, que seria alfa dividido por 360 vezes πr², menos a área desse triângulo. Se esse ângulo que eu falei que é alfa e o lado aqui é r, né, a área desse triângulo pode ser obtida como r² vezes o seno de alfa dividido por 2. Fala, nossa, Juan, que fórmula feia. Sim, é feia mesmo. Olha só. Então, eu poderia colocar o r² aqui, o r² dividido por 2 é evidente, e colocar o restante em evidência. Só que não faz muito sentido eu ficar isolando uma fórmula aqui para vocês agora. Por quê? Faz mais sentido a gente entender que é essa área vermelha menos essa área branca, tá? Então, só para entender. Então, seria a área desse setor
menos a área do triângulo. Isso que é bem importante, gente. Então, esse é um resumo aí de áreas que a gente tem de figuras planas. Vou passar mais algumas, só para a gente finalizar. Já iria finalizar a aula, só que acho importante a gente terminar a área de triângulos. Nas áreas de triângulo, gente, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês interpretem que tipo de triângulo a gente tem. Primeiro, por quê? Porque eu tenho triângulos retângulos, né? O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui. Por que o primeiro exemplo? Porque um triângulo retângulo, o triângulo retângulo é esse triângulo aqui, onde eu tenho uma base B, né? Que eu vou chamar, tem um cateto aqui, ó, lembrar que esse aqui é um cateto, e tem um lado aqui H. Por quê? Esse H aqui, ele já é altura, né? Então, aqui para essa área, vai ser a multiplicação dos dois catetos. Então, posso colocar base vezes altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque se eu fizesse só base vezes altura, eu calcularia tudo isso aqui, ó. E eu só quero essa área vermelha. E esse é um triângulo retângulo. Pode deixar que depois eu mando essa foto para vocês, viu, gente? Aí eu tenho o triângulo que não é retângulo. Como é que eu faço, então, Juan, para calcular a área de um triângulo que não é retângulo? A área de um triângulo que não é retângulo vai depender, primeiro, do tipo de triângulo. Então, vamos imaginar que eu tenho esse triângulo aqui com ângulo alfa. Com ângulo alfa. Gente, se vocês quiserem que eu mude o esquema de cores aqui também, vocês me falam, para ficar melhor. Não sei se está bom para visualizar, mas vamos lá. Ó, vamos supor que eu tenho um triângulo de lado A, B e C. Certo? Triângulos aqui de lados ABC. Aí, eu quero calcular a área desse triângulo. Só que eu tenho essa informação desse ângulo e dos lados. Como é que eu posso calcular? É o que perguntaram agora. Ó. Eu posso pegar, eu posso calcular a partir da altura. Se ele te deu a altura, tranquilo. Por quê? Porque a área de todo o triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Só que se ele não te der essa altura, como é que você pode fazer para encontrar? Você pode fazer para encontrar o seguinte, você vai pegar a base e multiplicar pela altura, só que a altura ela vai ser o seno desse ângulo aqui. O seno desse ângulo em relação ao A aqui, ó. Então, eu posso pegar que a altura é aquele mesmo caso lá do passado, do paralelogramo. Posso falar aqui que a altura ela vai ser A vezes o seno de alfa. Se a altura vai ser A vezes o seno de alfa, então essa área aqui eu posso expressar como A, né, no lugar aqui, do H, então vai ficar A vezes B vezes o seno de alfa
dividido por 2. Olha só. Tenho base vezes altura dividido por 2, é a regra geral. Base vezes altura dividido por 2. E tenho, ó, essa expressão aqui. Por que essa expressão? Porque eu tenho aqui a altura como sendo produto do seno de um dos lados, né? Para finalizar o nosso estudo de triângulos aqui, não quero estender demais essa aula. Deixa eu ver aqui. 2,7. Agora eu tenho um triângulo equilátero, em que todos os lados têm a mesma medida. Se todos os lados têm a mesma medida, que eu vou chamar de L, a área desse triângulo aqui, a gente sabe que aqui tem um ângulo de quantos graus no triângulo equilátero? Aqui tem um ângulo de 60 graus. Se o ângulo é de 60 graus, então, e todos os lados são iguais, eu poderia utilizar essa mesma expressão aqui, A vezes B vezes seno de alfa, né? Já mostrei aulas passadas como a gente faz, só vou colocar a expressão. Vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque se eu fizesse o seno de 60, daria raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que multiplica esse 2, dá 4 no denominador e fica L ao quadrado em cima. Quem tiver com dúvida nesse conceito aqui, volta nas aulas passadas que eu mostrei certinho aí como a gente calcula essa expressão, né? Vamos fazer aqui a área de outros triângulos que são bem não tão comuns, né, de a gente encontrar nos exercícios. O primeiro deles é quando a gente tem um triângulo que ele é inscrito. Então, quando a gente tem um triângulo que ele é inscrito, a gente vai ter a expressão, a gente tem ele tanto inscrito quanto circunscrito. Deixa eu tentar fazer o circunscrito logo aqui. Aqui teria uma circunferência. Vamos ver se é a circunferência. Então, aqui tem uma circunferência dentro. Então, aqui eu estou querendo calcular a área desse triângulo de fora e aqui eu estou querendo calcular essa área desse triângulo de dentro. Certo? Se eu lembrar aqui, ó, que se eu chegar ao centro dessa circunferência, eu formo 3 triângulos, ó, e aqui, essa medida aqui, ó, vale R, ou seja, eu tenho um triângulo de base, vou chamar de base A, e a altura, por quê? Porque o segmento tangente é R, e a altura é R. Ó, aqui é R, B, R e C é R. Preciso lembrar de um conceito que é, vou colocar aqui, ó. Todo mundo consegue enxergar que eu formei 3 triângulos, ó. Um triângulo aqui, esse triângulo aqui, ó, com altura R e base B, e esse triângulo aqui, ó, base C. O que eu faço? Faria C vezes R dividido por 2, A vezes R dividido por 2 e B vezes R dividido por 2, né? Então, ó, a área daria A vezes... Então, o R ficaria em evidência,
O dividido por 2 também ficaria A mais B mais C. A mais B mais C. Dividido por 2. Né? Porque aqui, ó, A vezes R dividido por 2, B vezes R dividido por 2. Se eu lembrar que A mais B mais C dividido por 2 é igual a P, olha só. A mais B mais C dividido por 2 é igual ao semiperímetro, então essa expressão vai ficar só semiperímetro vezes R. E a gente tem que a área do de cima, ela vai ser o produto dos lados, ou seja, A vezes B vezes C, dividido por 4R. Gente, só para finalizar, e a gente acabar a nossa aula, tem o triângulo heroniano. O triângulo heroniano é quando você não conhece as medidas nem de A, nem das alturas, esses lados têm medidas diferentes. E a área do triângulo heroniano, ela vai ser a raiz de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Lembrando que P é o semiperímetro. Então, a partir dessa expressão aqui, a gente consegue chegar aí na cálculo de áreas para triângulos. A gente finaliza nossa aula hoje aqui. Vou deixar aqui na tela para vocês tirarem um print, tá bom? Então aí, pera aí. 1, 2, 3, tira um print aí. Vou colocar outra. 1, 2, 3, tira outro print aí. Com os prints tirados, eu finalizo minha aula aqui com vocês. Então, ó, beijão. Render um pouquinho mais hoje, mas esse capítulo está finalizado aí, vai ficar com vocês, resolução de exercício, já que ninguém tinha dúvida. Então, ó, até a próxima. E se tiver dúvida, volta nas aulas anteriores onde eu estou explicando os conceitos de áreas, tá bom? Falou. Tem alguma coisa no chat? Alguém mandou alguma coisa? Não? Então, beleza. Falou, galera.